Da economia, propomos agora uma pausa para falar de saúde mental. O estudante Henrique Pereira vem falar-nos sobre a máxima "não há corpo são sem mente sã". Nos países desenvolvidos, cerca de 23% de todas as doenças são de natureza mental ou comportamental. E na Europa, Portugal é o país que mais padece de perturbações mentais, só superado pela Irlanda do Norte. Como vamos então resolver este problema? Minhas senhoras e meus senhores, uma grande salva de palmas para Henrique Pereira. Boa tarde a todos. Muito obrigado por me receberem aqui hoje, tanto às pessoas aqui presentes como às pessoas lá em casa que poderão estar a ver. Eu venho falar-vos um pouco, argumentar a favor do papel do vídeo na luta pela doença, pela saúde, neste caso mental, e como é que este vídeo tem um papel transformador na percepção do estigma que existe à volta da saúde mental. No entanto, não podemos falar do estigma sem contextualizar um pouco de onde é que pode vir esse estigma, não é? A saúde mental não é de todo um problema moderno, é um problema milenar e nós temos essas evidências através de estudos de artes pré-históricas feitas nas cavernas, através de estudos dos crânios que encontramos datados dessas datas, onde já se via evidências em que o ser humano reparava e notava que existiam realmente perturbações mentais dentro de alguns dos nossos indivíduos e havia tentativas de resolver esses problemas através de métodos cirúrgicos, como por exemplo a trepanação, que era quando se perfurava o crânio com uma broca para tentar de alguma maneira resolver isto. Ao longo dos milénios, vários pensadores, vários criativos, vários autores foram tentando debruçar-se sobre o problema. Juvenal, um dos mais conhecidos autores de Roma Antiga, que postula uma série de frases muito famosas ainda hoje em dia na série de livros que compõem a sua obra Sátiras. Frases como "quem vigia os vigias", que ainda hoje são muito famosas, e frases que inspiram o título da minha apresentação, "mente sã em corpo são". Curiosamente, o contexto por trás desta frase muitas vezes é perdido. Um contexto que, na minha perspectiva, dá mais vigor à afirmação, que é uma resposta à pergunta que ele coloca: o que é que o homem deve receber ou pedir nas suas orações? E ele diz que o homem nas suas orações deve pedir uma mente sã num corpo são. Portanto, há mais ou menos 2000 anos atrás já tínhamos autores a falar disto, que reparavam na importância que era termos uma mente sã. No entanto, um estigma vem sendo construído porque falta de entendimento, falta de procura, associa muito estes problemas de foro mental, comportamentais, a problemas espirituais, a problemas do divino, a problemas demoníacos, da própria expressão do divino. Isto é uma coisa que se verifica em todo o mundo, em todas as civilizações, a qualquer altura da civilização. Ainda hoje, em certas partes do mundo, muitos destes problemas são associados a qualquer coisa do espiritual. Ainda vemos casos de exorcismos, por exemplo. Reginald Scott, em 1584, publica um livro chamado Discovery of Witchcraft, onde ele critica a Inquisição na sua caça às bruxas, em que ele diz que é uma prática anticristã, ele próprio era cristão, e ele afirma que estas doenças, esta mudança de comportamento nas mulheres, que ainda hoje são das que mais sofrem destas perturbações, devido a muitas pressões socioculturais, mas esta mudança de comportamentos, destes distúrbios mentais que se viam a notar, ele argumentava que vinham de problemas metabólicos e não problemas do espiritual, como na altura as autoridades ideológicas diriam. Mas, no entanto, o que é que nós entendemos hoje em dia por doença mental ou por saúde mental? Porque não é muito claro para muita gente o que é saúde mental. Pois bem, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição, apresenta uma definição para este tema em 2018, em que a saúde mental é um conjunto de várias coisas. É o bem-estar do indivíduo, em que o indivíduo consegue realizar as suas capacidades, portanto o seu potencial, consegue lidar com o stress normal da vida, porque todos sabemos que vai sempre haver stress normal da vida, consegue trabalhar produtivamente e também consegue prestar um contributo à comunidade. Esta definição avançada pela OMS implica duas coisas-chave. Uma delas, não há saúde sem saúde mental. Isto parece ser um senso comum hoje em dia. No contexto português já começa a haver no discurso público esta noção de que a saúde mental é importantíssima. E uma segunda ilação, um segundo momento-chave que se calhar também não é tão óbvio, que é
A saúde mental não é apenas a ausência de distúrbios mentais. E isto é muito importante. A saúde mental, como esta definição demonstra pela OMS, que, como todos sabemos, pode mudar com novos entendimentos, implica que a saúde mental não é só essa tal ausência de distúrbios e perturbações mentais ou comportamentais. Em termos de números, é uma carga enorme para a saúde pública, não só a nível nacional como a nível global. 12% de todas as doenças são do foro mental, uma em cada 10, sensivelmente. Isso é um número enorme. No caso dos países ditos desenvolvidos, esse número sobe para 23%, quase um terço de todas as doenças. Desculpem, um quarto de todas as doenças. E no caso português é 22,9%. Entretanto, novos dados posicionam-nos um bocadinho melhores, mas ainda assim estamos muito mal. Somos o quarto país, já não somos o segundo pior, somos o quarto pior na Europa inteira. Não só na União Europeia, na Europa inteira. E isto implica muitas coisas. Implica uma carga enorme para o nosso Sistema Nacional de Saúde, que está mal preparado e com falta de recursos para podermos avançar nesta luta pela saúde mental, e implica também que há mais a fazer, porque há pouco, embora seja discutido com mais frequência, continua a ser pouco discutido. Então, qual é o papel do vídeo? Porque eu vim falar sobre o poder do vídeo na transformação desta percepção. Empresas em todo o mundo já entendem há muitas décadas o poder da comunicação na alteração de comportamentos. O vídeo é um dos meios mais recentes da comunicação, um meio que permite contar histórias de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, e se uma imagem vale 1000 palavras, então no vídeo temos 24.000 palavras por segundo às vezes. Portanto, eu adorava que esta frase fosse minha, mas esta frase não é minha. E neste caso, até no contexto português, já temos amplas evidências de que o vídeo na responsabilização social tem um poder muito forte. Alguns de vocês poderão recordar-se de algumas dessas imagens, talvez não. São todas sobre prevenção rodoviária, especificamente condução sob efeito de álcool, onde várias associações em Portugal, desde a década de 80, que lançam constantemente campanhas na prevenção rodoviária neste sentido. Em 2002, há um projeto da 100% Cool que lança uma nova campanha focada na demografia jovem dos 18 aos 30, que tem um sucesso estrondoso na mudança da percepção do que é a diversão e associar a diversão à segurança. Portanto, a história do condutor rotativo designado é dessa campanha que jovens hoje em dia assumem como senso comum. E isso é uma vitória da comunicação, é uma vitória destas campanhas, e são campanhas altamente aclamadas, não só a nível nacional, mas também méritos internacionais. Não só europeus, mas também de outros continentes. E é neste sentido que o vídeo tem um papel transformador. O vídeo permite aliar a percepção à realidade, e que todos sabemos que nem sempre a percepção de um tema vai de encontro com a realidade. Portanto, para além disso, temos a situação de que o paradigma do consumo da informação está completamente alterado com o desenvolvimento das novas tecnologias que têm vindo a acontecer e com a globalização da informação. Virtualmente em todo o mundo temos no bolso bocadinhos de tecnologia que nos permitem chegar a informações de forma rápida, de forma concisa, e isto está a tornar o consumo dessa informação completamente diferente. Atualmente, o consumo desta informação passa a ser quase maioritariamente online por toda a gente, em formatos curtos, com conteúdo curto. E isto é o que nós vemos nos nossos jovens hoje em dia, quando eles pegam no telemóvel e começam, nas redes sociais principalmente, a fazer scroll para cima ou para baixo e a consumir esta informação toda. E é aqui que as histórias com E entram. O vídeo não é nada mais, nada menos que uma história contada. A história pode ser uma história real, o tal documentário, ou pode ser uma história imaginária. O poder da história imaginária, o poder do drama no sentido videográfico, cinematográfico, o poder dos contos, é um poder que no mundo da ciência sempre foi um bocado perigoso para os cientistas. Nunca queriam aliar a precisão da ciência ao imaginário, porque se é ciência tem de ser preciso. Mas os comunicadores de ciência começam a aliar o bom senso que toda a gente tem à comunicação. Começam a perceber o valor desta comunicação, o valor de aliar os factos e rodeá-los da emoção. Aliás, a arte é isso mesmo. Nós na arte vemos, há milénios, que nos inspira, que nos motiva, que nos muda o comportamento. E aliar factos à emoção não está a tornar essa informação, esses factos, falsos. Apenas está-lhes a dar uma carga de realidade, uma carga de percepção que permita às pessoas usarem a velha máxima do ver para crer.
E com isto eu espero ter-vos dado um bocadinho do sabor do que é que o vídeo pode fazer e do que é que as histórias e os contos que nós podemos contar através do vídeo, que já o fazemos noutras áreas da saúde, noutras áreas da sociedade, consegue fazer pela saúde mental. E com isto agradeço esta oportunidade, agradeço a vossa presença aqui, a presença das pessoas lá em casa que poderão estar a ver, e parabéns pelo evento ao Cogito, porque tem sido extremamente interessante. Muito obrigado.